Dando sequência ao nosso Código Penal, agora vamos abordar o artigo 35, que fala sobre regras do regime semiaberto, onde o caput do artigo fala o seguinte: aplica-se a norma do artigo 34 deste Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Recapitulando aqui, o que diz o artigo 34 caput? Ele fala aqui, o exame criminológico, sendo obrigatório para o condenado em regime semiaberto, previsão essa no Código Penal. Então, para o Código Penal, tanto o preso condenado no regime fechado como no regime semiaberto, ele está sujeito de forma obrigatória à realização do exame criminológico. Porém, lá na Lei de Execução Penal, no artigo 8º, ela fala o seguinte, no parágrafo único: ao exame de que trata este artigo, o exame criminológico, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, para a Lei de Execução Penal, a LEP 7.210, o exame criminológico ele é facultativo para o condenado em regime semiaberto. Diego, como eu vou responder numa questão de prova? Se assim a questão cobrar que para o Código Penal o exame criminológico ele é obrigatório para o condenado em regime semiaberto, certo? Se cobrar que ele é obrigatório de acordo com a Lei de Execução Penal, errado. Por quê? Para a Lei de Execução Penal, o preso condenado em regime semiaberto, o exame criminológico ele é facultativo. E agora eu tenho para vocês também trazer um assunto importante sobre a Lei das Saidinhas, Essa lei que foi incluída aqui no ano de 2024, tá? A Lei 14.843, tá? Que ela revogou o artigo 112 da Lei de Execução Penal e ele ficou assim, no parágrafo 1º: em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, mais um problema para o concurseiro, tá? A Lei das Saidinhas, a Lei 14.843, ela trouxe que o exame criminológico ele é obrigatório para a progressão de regime do condenado. Então, para que o preso do regime fechado passe para o semiaberto, é necessário que ele realize o exame criminológico. E para que ele passe do semiaberto para o aberto, também é necessário que ele realize o exame criminológico. Diego, confundi tudo. Como eu vou resolver isso na questão de prova? Código Penal, exame criminológico obrigatório para o preso em regime fechado, condenado em regime fechado ou regime semiaberto. Para a Lei de Execução Penal, obrigatório para o preso condenado em regime fechado e facultativo para o preso condenado em regime semiaberto. E para a Lei das Saidinhas, a Lei 14.843, o exame criminológico ele é obrigatório para quê? Para o preso ter direito à progressão de regime. E dando sequência ao nosso artigo 35 do Código Penal, parágrafo 1º: o condenado, no regime semiaberto, fica sujeito a trabalho comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, o preso, no regime semiaberto, ele trabalha de normal. Parágrafo 2º: o trabalho externo ele é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. E, novamente, a Lei das Saidinhas, a Lei 14.843, ela fala o seguinte: quando se tratar de frequência a curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída, da saída temporária, será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Eu não vou aprofundar muito para a Lei de Execução Penal, porque não é o que estamos abordando. Estamos abordando as regras de regime de acordo com o nosso Código Penal.